Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4, e o versículo é o 19, iremos ler até o versículo 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, versículo 19 até o versículo 26. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu sou eu o que falo contigo. Podeis assentar, em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. O texto lido nesta noite, narrado pelo evangelista João, que escreve este evangelho segundo Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, um dos 4 evangelhos, o qual nós chamamos de evangelhos sinóticos, por terem assuntos paralelos entre si, mas narrados de forma diferente, de visão e perspectiva diferente. Aqui no capítulo 4, João vai descrever, começar dizendo o capítulo que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Jesus naquele momento estava na Judéia. Houve um episódio na qual ele teve que se retirar, porque ele havia operado um milagre, e a Escritura nos diz que ele se retirou dali porque não era chegada a sua hora. E o evangelista nos diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ou seja, havia um propósito de Jesus passar por aquela cidade. No caminho, os seus discípulos foram até uma cidade próxima comprar alimento, mas Jesus ficou ali sozinho no deserto. Tendo ele sede, ele foi até um poço, que era o poço de Jacó. E quando ele estava ali, chegou uma mulher de Samaria para tirar água. E Jesus pediu àquela mulher de beber. Mas a resposta daquela mulher foi: como sendo tu, judeu, pedes a mim,
de beber. Só para os irmãos saberem, se os irmãos não sabem, os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, pelo fato de que essa cidade, ela foi edificada, foi construída depois da divisão dos dois reinos de Israel e o reino de Judá. Judá e Benjamim sendo o reino do sul, e as outras 10 tribos de Israel sendo o reino do norte, levando consigo o nome de Israel. E houve um problema em Israel, que o povo, ele estava descendo para Jerusalém para adorar, porque Jerusalém é lugar de adoração. E o rei Oni, que era o rei do reino do norte, naquele episódio, ele comprou um lugar alto e edificou a cidade de Samaria. Mas o problema não está aqui em edificar a cidade de Samaria, mas da de Israel, o reino do norte, seria levado cativo pelos assírios. O povo assírio, ele tinha como costume arrancar um pouco de uma cidade e colocar em outra. E assim o fez com os caldeus. Pegou o povo caldeu e colocou dentro de Samaria. E os israelitas começaram a se casar com o povo, ou seja, as mulheres de Samaria. Ali se misturou e se tornou o que nós conhecemos na narrativa do Novo Testamento como a cultura samaritana. Aí nós vemos o problema, porque aquele povo caldeu trouxe da sua terra costumes pagãos, adoração a ídolos. Aí nós vemos aqui um aprendizado na Bíblia Sagrada. O que acontece? Às vezes, na divisão, coisa que não pode acontecer na casa do Senhor, ou na família que é do Senhor, que serve ao Senhor, Satanás, ele usa de artimanha. O que ele faz? Ele teme que o povo desce para Jerusalém para adorar. Quando acontece algo desse tipo, Satanás, ele edifica uma Samaria. O que eu quero dizer com isso? Satanás, ele quer chamar a atenção para que esta pessoa não vá novamente para a presença de Deus. E o que pode ser Samaria em nossa vida, em nossa família, em nosso lar? Aquilo que o inimigo coloca na sua televisão, mas você tem o poder de mudar o canal com controle remoto. A novela que o inimigo coloca lá naquele canal, na Globo, que é a pior. Nós vemos que muitas famílias, muitos lares estão sendo levados por isso. Ou seja, o inimigo cria um entretenimento para que o povo não desça para Jerusalém para adorar. Então, nós vemos, voltando para o texto lido nesta noite, nós vemos que na narrativa, Jesus vai ter um diálogo com esta mulher. E Jesus vai se revelar para ela como sendo profeta de Deus. Jesus vai dizer que Ele é a água viva, e que se ela experimentasse desta água, ela nunca teria sede. Ela seria uma fonte jorrando pela vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, continuando a narrativa, esta mulher, aqui no versículo 20, vai indagar Jesus sobre adoração. É o que eu quero falar em rápidas palavras nesta noite. O que é adoração? No versículo 20, a mulher vai dizer a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Primeiro, o que é adoração? No Antigo Testamento, nós temos algumas palavras, como o Novo Testamento foi escrito em hebraico, na sua quase que totalidade, em algumas outras partes em aramaico, como o livro de Daniel, e uma parte de
de Jeremias ou Lamentações, parece, mas o que nós vemos que a palavra no hebraico, shahá, quer dizer curvar-se diante, prostrar-se, e também nós temos a palavra abade, que quer dizer adorar, trabalhar e servir. Aí nós vemos que a perspectiva da adoração no Antigo Testamento é santidade, serviço, veneração e curvar, prostrar-se a Deus. Para nós cristãos, a adoração ela nada é mais e nada é menos que a adoração a um Deus único, o Deus que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. No Novo Testamento nós vemos a perspectiva de adoração. Nós vemos que o Novo Testamento, escrito na língua grega, que era um grego popular, nós temos o verbo proskúneo, que quer dizer prostrar-se, adorar, prestar homenagem, venerar e ser reverente. Ou seja, a perspectiva de adoração no Antigo Testamento, ela não mudou para o Novo Testamento. A perspectiva de adoração no Antigo Testamento, onde é prestar serviço e trabalhar e ter reverência a Deus, continua sendo no Novo Testamento, com algumas diferenças que nós vamos falar aqui nesta noite. Nós vemos que aqui no Novo Testamento, quando nós vemos a palavra proskúneo, que quer dizer venerar ou ser reverente, nós lembramos o que Salomão escreveu em Eclesiastes no capítulo 5 e no versículo 1: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. O que Salomão estava dizendo? Salomão estava dizendo sobre reverência na casa de Deus. Ou seja, a sua adoração, ela está ligada ao seu comportamento. Mas quando nós vemos guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus, não é só o seu comportamento aqui dentro da igreja, porque você está na presença de Deus em qualquer lugar que você está. O salmista Davi, ele diz: se eu quiser me esconder de ti, em qualquer lugar que eu for, no mais profundo abismo, no mais profundo oceano, nas mais profundezas da terra, lá o Senhor estaria. E nós temos reverência diante de Deus, é nós prestarmos um culto, uma adoração verdadeira a Ele. Você não adora a Deus somente quando você entra aqui dentro deste templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que a adoração ela é uma coisa tão íntima e que Deus requer tanto de nós adoração, não que Ele necessite, mas que Ele nos deu esta misericórdia de nós podermos adorar a Ele. Paulo, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, na introdução, no capítulo 1, ele diz que o Senhor, Ele é o Senhor Deus de toda consolação e o Pai de todas as misericórdias. Ou seja, se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui. Se não fosse as misericórdias de Deus, você não seria digno de dirigir a palavra. E quando nós vemos acerca de adoração, nós vemos que Satanás, ele deseja ser adorado. Em Mateus 4, versículo 9, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, depois de Jesus ter jejuado por 40 dias, ele teve fome. E Satanás começou a dirigir a eles palavras. Em uma delas, Satanás diz para ele: olha, se tu prostrares aos meus pés e me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Meus irmãos, Satanás, ele vai te oferecer tudo para você se prostrar aos pés dele. Satanás, ele vai te oferecer talvez carro novo, casa nova, vida boa, status e fama, mas o fim é perdição. O escritor aos Provérbios diz que alguns caminhos para o homem parece bom aos seus olhos, mas o fim deles
é perdição. Então o que Satanás te oferece, não passa nem perto do que Deus lhe oferece. Vamos avançar aqui. No versículo 21, continuando a narrativa, nós vemos que Jesus, ele vai dizer àquela mulher onde adorar. Olha, a mulher falou assim: nossos pais disseram que é neste monte onde se deve adorar, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus vira para aquela mulher e diz: a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí nós vimos aqui duas coisas: onde e como. Onde adorar e como adorar. Jesus estava dizendo para aquela mulher: não é só no monte de Samaria, não é só em Jerusalém, é onde você estiver, na sua casa, você estiver passando pano, lavando vasilha, lavando roupa, no seu trabalho, qualquer coisa que você estiver fazendo, você deve adorar, bendizer, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda adoração. E depois, como adorar? Em espírito e em verdade. O mais importante em nós, quando nós adoramos a Deus, é nós termos um coração contrito, como diz o salmista Davi: não desprezarás, ó Deus, um coração contrito. Quando você entra na presença de Deus, com o intuito de adorar a Ele, com um único objetivo, de esquecer o que está lá fora e entregar o que você tem a Ele, aí você está adorando a Ele em espírito e em verdade. A adoração, sim, ela está ligada ao nosso caráter, ao nosso modo de ser, de falar, de pensar, de andar. Mas quando ela vem, não vem do nosso interior, ela não é adoração, ela é religiosidade. Porque Jesus, ele se dirigia aos fariseus como sepulcros caiados, que por fora o apresentavam bonitos, mas por dentro eram podres. Por que isso? Não é porque nós andamos com terno bonito, gravata bonito, talvez um sapato bonito, quer dizer que ele adora em espírito e em verdade. Porque a adoração, ela vem de dentro para fora. Davi, quando ele pecou contra o Senhor, cometendo adultério e homicídio, ele poderia talvez pensar que Deus ia tirar dele o reino. Mas ele se prostrou diante de Deus, rasgou suas vestes, mas não só rasgando as vestes como um gesto exterior, mas rasgou o seu coração como um gesto interior. Está registrado em Salmo 51. Davi disse: não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos de adoração ligado ao caráter, ao modo de ser, de falar, de pensar, de andar, nós vemos o que Paulo diz em Romanos no capítulo 12, no versículo 1, onde Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: pela compaixão. É uma palavra muito forte. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. Primeiro, vivo, santo e agradável. É o seu sacrifício vivo. É a adoração que você traz. É santo. É aquele que não se embola, não se embaraça com as coisas dessa vida, não se entrega ao pecado, que se torna agradável a Deus nesta terra, até estar lá no céu para adorar o Senhor Jesus Cristo juntamente com os anjos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós
vemos Paulo dizendo aos Romanos, ele também diz aos Coríntios, no capítulo 6, e versículo 20, ele diz: fostes comprados por um bom preço, glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Nós vemos que alguns aí fora, talvez da teologia neopentecostal que nós estamos vendo aí por fora, vão dizer que Deus requer somente o coração. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, e eu lembro do que Pedro escreveu em sua primeira epístola, ele diz que, portanto, cingindo o vosso lombo do entendimento, sede sóbrio e vigiai. Glória a Jesus. Então, não é o que estão dizendo por aí, que Deus quer somente o coração. Mas Paulo, ele vai mais profundo ao dizer: glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, ao qual pertencem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o sentido de adoração, todo ser humano, em sua natureza, ele tem uma tendência a inclinar-se a alguma coisa. Ele tem um vazio por dentro, na qual busca preencher com algo. Alguns tentam preencher com droga, com bebida, outros tentam preencher com vários tipos de coisa, prostituição. Mas Lucas, ele deixa registrado em 16:13 acerca do que Jesus falou, que nós não devemos servir a dois senhores. Jesus, naquela narrativa, estava dizendo ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Alguns se tornam dinheiro, alguns tornam deuses para si. Uns pegam dinheiro e fazem deuses para si do dinheiro. Outros pegam um time de futebol e fazem deuses para si do time de futebol. Outros pegam um artista famoso, seja ele do meio gospel ou não, que é uma palavra que eu não gosto, gospel, porque isto está acabando com o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas vão aos shows e estão aclamando ali, mas está aclamando pessoas, não está aclamando o nome de Jesus Cristo. Nem todo canto ou música que tem uma letra direcionada para o Evangelho é adoração a Deus. Porque quando o cantor canta para a glória própria, para engrandecimento próprio, para a fama própria, ele não está fazendo para glorificar e não está adorando a Deus. Paulo, ele diz que qualquer coisa que nós fazemos, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E se nós estamos aqui hoje, é para a glória de Deus. E se nós levantamos hoje, é para a glória de Deus. E se vocês vieram hoje na escola dominical, é para a glória de Deus. Assim como nós participamos do desfile da Bíblia, é para a glória de Deus. E se nós estamos vivos e respiramos, é para a glória de Deus. E somente a Ele, mais ninguém. Quando nós entramos no culto levítico e falamos de adoração, está ligado o que eu falei no início: adoração, santidade e serviço. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Moisés, Deus mandou ele a construir um tabernáculo no deserto, para que o sacerdote pudesse intermediar o povo a Deus. E nós vemos que no tabernáculo tinha ali do lado de fora o pátio ou o ato, que tinha ali o altar de bronze, onde era oferecido os sacrifícios, o holocausto. Tinha na entrada a pia de cobre ou bronze, que é a mesma coisa, onde o sacerdote lavava as mãos antes de entrar no lugar santo. No lugar santo, do lado esquerdo, tinha o candelabro ou candeeiro, com suas 7 lâmpadas, significando testemunho. Jesus disse: vós sois sal da terra. Aleluia. Aquele castiçal que está ali dentro do
lugar santo, na tenda do tabernáculo no deserto, ela significa eu e você como testemunha a Deus. Do lado direito tinha a mesa dos pães asmos, com 2 pilhas, com cada uma 6 pães, significando as 12 tribos de Israel. Mas aquilo ali simboliza provisão e presença de Deus. Aleluia. Logo à frente, nós tínhamos uma coisa muito importante, que era o altar de incenso. Esse altar de incenso, ele simboliza comunhão e intercessão. Ali no altar de incenso, era tirado a brasa com a tenaz lá do altar do holocausto somente, que poderia ser tirado, colocado somente a brasa no altar do incenso, onde o sacerdote, somente ele, mais ninguém, ele pegava uma substância aromática, que era um perfume, uma especiaria, que poderia ser usado somente para este fim, pingava no altar de incenso, a qual subia uma fumaça. Esta fumaça atravessava o véu e descia até a arca de aliança, da aliança onde simbolizava a presença de Deus. Ali o sacerdote ele tinha que se afastar. Por que ele tinha que se afastar? Porque ele não poderia sentir o cheiro daquela fumaça. Porque a adoração, o cheiro da adoração que chega nas narinas de Deus, com forma suave, com um cheiro suave, ela é somente a Deus. Se eu estou nos pregando aqui nesta noite, quem louva e adora a Deus aqui neste púlpito, a adoração, ele não pode respirar ela, ele não pode pegar ela, porque a adoração, ela é somente a Deus. Ele tem que se afastar, ele tem que se esconder, e a fumaça sobe até Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que só o sacerdote, ele poderia entrar no lugar santo, e uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas quando nós falamos do tabernáculo, nós falamos do altar de holocausto, que é redenção, a pia de cobre, que é purificação, onde você tinha que lavar os pés e mãos para entrar no lugar santo. E ali dentro, como eu falei, tinha testemunho, comunhão, presença, provisão. O sacerdote, para entrar ali, primeiro, ele tinha que ser redimido. O 11 fala de redenção. Tudo que está do lado de fora, no pátio, era de bronze. Tudo que estava do lado de dentro, era de ouro, simbolizando a glória de Deus. Mas para que o sacerdote pudesse entrar onde estava ali a glória de Deus, primeiro, ele tinha que ser redimido. Depois, ele tinha que ser purificado. Sabe o que Cristo fez na cruz do Calvário por você? Ele foi o Cordeiro substituto. Ele foi o nosso holocausto perfeito. O único holocausto perfeito. E não precisando mais de sacrifício, nós somos purificados pela palavra de Deus. E quando nós chegamos no lugar santo, e nós temos testemunho, que é o candelabro, eu disse aqui que vós sois sal da terra e luz do mundo, você é testemunho, automaticamente você tem provisão e você tem presença de Deus. Quando você tem tudo isso, você chega ali no altar de incenso, você pode oferecer adoração a Ele, sabe por quê? Quando Jesus gritou na cruz do Calvário, está consumado, o véu, ele se rasgou de alto a baixo. O pecado que separava eu e você da glória, da presença de Deus, ele não existe mais. O que só o sacerdote podia fazer, oferecer a Deus uma adoração para representar o povo. Hoje você tem total liberdade. Não desperdice isto. Adore, bendiga o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pegamos as simbologias da tenda do tabernáculo e aplicamos o Novo Testamento, tudo aplica na vida de Jesus Cristo. É somente através dele, porque ele atravessou as 3 portas. A primeira porta do pátio para o lugar santo, do lugar santo para o santo dos santos, e deixou o caminho livre para eu e você. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Sacou essas 3 portas? Aleluia, Jesus.
as 3 portas é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Você passa pelo caminho, é redimido pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você aprende a verdade, você tem testemunho, provisão. Aí você chega no lugar santo, do santo dos Aleluia, santos. Jesus. E lá você tem vida. Isso é lá na glória, na Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Jesus. Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54, ele diz que é necessário que isso que é corruptível serviço de incorruptibilidade, que é mortal serviço de mortalidade, e quando isso acontecer, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, quando você tiver o seu corpo transformado, você vai ter o que Jesus falou com esta mulher: você terá uma fonte que irá jorrar para a vida eterna, porque lá não há morte, porque lá não há dor, porque lá não há tristeza e não há treva. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Nós vemos que quando nós falamos de adoração, o nosso altar eles têm que estar reparado diante de Deus. Nós temos que ter um altar perfeito diante de Deus. Nós temos que ter uma vida de santidade diante de Deus. Nós vemos na narrativa de Elias e os profetas de Baal que a adoração a Deus, ela havia sido substituída para a adoração a deuses pagãos. Mas Elias desafiou os 500 profetas de Baal e disse assim: olha, trazei o cordeiro, para cá. Era só Elias com 500. Preparai a lenha, mas não coloca fogo, porque aquele Deus que responder com fogo, Ele é o Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Aqueles profetas, eles fizeram seus rituais, se cortaram, fizeram todo tipo de coisa, derramou sangue. Mas o Deus deles ouviu. Quem sabe Elias me falou assim: às vezes o seu Deus está dormindo, está ocupado, atendendo outra pessoa. Aí chegou a vez de Elias. Primeiro Elias falou assim: olha, repara o altar. Aleluia, Jesus. Você quer me adorar aqui dentro? Repara o seu altar primeiro. Aleluia, Jesus. E pior, muito mais que Elias fez. Faz a mesma coisa que fez lá. Mas joga água na lenha, molha o sacrifício. Faz por 2 vezes, joga 3 cântaros de água. E deixa a água em volta também. Aí nós vemos que Elias clamou a Deus: mostra para este povo que há Deus em Israel. Aleluia. Nós vimos que quando o altar ele é reparado, ele é consertado, Deus responde sim. Aleluia, Jesus. A oração, a adoração e ao clamor. Amém, Jesus. A Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, queimou todo o sacrifício, a lenha, e também lambeu toda a água. Aleluia. Tem como Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ei, talvez o inimigo, ele vai tentar jogar água no seu altar. Ele vai dizer que você não pode adorar. Ele vai dizer que você não é nada. Mas quando você repara o seu altar e diz para Deus assim: olha, mostra para Ele que eu sou o teu servo e que o Senhor é o meu Deus. Amém, Jesus. Deus, Ele manda a provisão direto do céu e te livra, porque a tua palavra, ela não volta vazia. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estou permissão do pastor, sou próximo do coração da igreja. Glória a Jesus. Meus irmãos, por gentileza, se coloque de pé.
Meu irmão, a adoração a Deus, ela é muito mais do que nós vimos aqui nesta casa. A adoração a Deus, ela é eu levantar amanhã da minha cama, eu dar graças a Deus pela vida e pela oportunidade que Ele me deu de mais um dia. É eu chegar no meu serviço e eu dar testemunho. É eu não dar brecha para Satanás. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Pai, louvo a Ti, ó Pai, por esta oportunidade, por este momento, Pai, que a Tua palavra, Deus, ela não é minha, ela é Tua, que a Tua palavra não é para a glória minha, mas é Tua, Deus, foi anunciada, a Tua igreja, Pai, a Tua palavra foi plantada, que ela venha germinar, que ela continue plantada no coração de cada um. E que Deus abençoe em Cristo Jesus esta igreja de forma grandiosa. Em nome de Jesus. Amém.